Dá para você abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 14. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Graças a Deus. Gênesis capítulo 14. Estamos falando aos irmãos na série intitulada Multiplicação. Amém? Deus tem multiplicação para as nossas vidas. Você pode concordar comigo nisso? Amém? O Deus que nós servimos, irmãos, não é um Deus, como eu tenho dito desde o início que nós começamos a nossa série. Ele não é um Deus de divisão, não é um Deus de subtração, não é um Deus de adição, mas a sua matéria favorita é a matemática, e dentro da matemática é a multiplicação. Deus sempre multiplica, amém? Ele sempre multiplica. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver desde o início, abaixa um pouquinho, Deus, em nome de Jesus. Você vai ver que Deus sempre está multiplicando todas as coisas. E Ele nos fez com um intuito. Preste muita atenção nisso. Quando Deus faz o homem, a ordem que Ele dá ao homem. E Deus não dá uma ordem sem dar capacitação ao homem. Deus dá ao homem uma ordem. Olha, vocês têm que crescer e vocês têm que se multiplicar. Quando Deus dá a ordem para o homem multiplicar, Ele também dá a comissão, a capacidade do homem multiplicar. Amém? E isso em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Todas as áreas. Então nós estamos falando aos irmãos a respeito desse contexto. O Deus que nós servimos é um Deus de multiplicação. E a semana passada nós falamos dos fundamentos. Perceba que nós estamos trabalhando no contexto, porque Deus não trabalha de qualquer forma. Deus não trabalha de qualquer jeito, Deus não trabalha de qualquer maneira. Deus trabalha em cima de maneiras, princípios, trabalha em cima de fundamentos. E quando nós então entendemos isso, e quando nós começamos a agir em cima dos fundamentos que Deus estabelece, as coisas acontecem na nossa vida. Quantos podem dizer amém? 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 Então, essa manhã, eu quero falar para os irmãos a respeito dos ingredientes para a multiplicação. Quero convidar você a estar comigo ali em Gênesis capítulo 14. O texto fala a respeito de Ló sendo levado cativo. Houve ali guerra e Ló foi levado cativo juntamente com alguns reis e seu povo. E um que escapou, capítulo 14 fala sobre isso, foi até Abraão e disse a Abraão o que havia acontecido. E Abraão então pega 318 dos seus homens ali nascidos na sua casa, ou comprados, mas a Bíblia fala nascidos na sua casa, coloca armas nas mãos deles e sai atrás daqueles que, de certa maneira, roubaram, saquearam e levaram cativos Ló, sua família e todos os seus bens. E eles então estão num determinado lugar que Abraão agora ele resgata, ele traz de volta tanto Ló quanto sua família e seus bens, quanto os bens daqueles reis que tinham sido vencidos por aqueles outros reis que venceram a batalha. Interessante, eu comecei a ler isso, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Eu quero ler com você alguns versículos, porque nós precisamos entender, como eu disse, é fundamental que você entenda. Deus não trabalha de qualquer jeito, amém? Deus não trabalha de qualquer maneira. Deus trabalha em cima de princípios, em cima de leis, em cima de fundamentos que Ele próprio estabelece. E se nós não caminharmos nisso, nós podemos viver a vida inteira na igreja, irmãos. Nós podemos ser crentes e podemos morrer e ir no céu, mas ter uma vida miserável aqui na terra. Existe um conceito aí no mundo de que crente é pobre, ou que a maioria das pessoas que são crentes são pobres. E na verdade isso tem um pouco de fundamento, porque as pessoas ainda não entenderam que há necessidade
Deus muitas vezes, como um pai que tem todas as coisas, mas nós vivemos. E aí esse conceito vai para o mundo. E aí muitas vezes as pessoas não querem vir para a igreja porque lá só tem gente ignorante. Porque nós não entendemos ainda que precisamos seguir, obedecer, fazer. Porque a Bíblia diz que nós somos diferentes do mundo. A Bíblia fala, há diferença. Presta atenção, irmão. A Bíblia diz, há diferença entre o justo e o ímpio. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está dizendo que somos pessoas perfeitas. Mas Deus olha para nós como seus filhos. E aqueles que não são seus filhos, Ele não os tem como seus filhos. Esse conceito de todo mundo é filho de Deus também não é verdadeiro, não é bíblico. A Bíblia diz que só é filho quem aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Amém? E mediante isso eu me torno coerdeiro com Cristo. Amém? Então nós temos que parar de pensar de uma vez por todas, de ter essa ideia pequena, essa ideia miserável muitas vezes, de pequenez. Eu estava vendo uma reportagem ali do Lula falando aquele conceito de cachorro vira-lata. Nós temos que parar de ter esse conceito da nossa vida, que não valemos nada, que somos pessoas que temos que aceitar aquilo que temos e acabou. Eu não estou dizendo aqui que temos que ser pessoas orgulhosas, não estou dizendo nada disso. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que nos conformar com situações que temos muitas vezes, mas nós não podemos mais viver aceitando aquilo que muitas vezes está sobre nós por falta ali. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento, diz a palavra do Senhor. Não é por falta de Deus, é por falta de conhecimento. E se nós não começarmos a entender isso e colocarmos em prática essa palavra, vamos continuar vivendo essa ideia, esse conceito de vira-latas, que aceitamos tudo aquilo que se coloca para nós, vivemos das migalhas que caem da mesa, ou ainda vivemos revirando lixo, porque esse é o conceito do vira-lata. Mas nós não podemos mais admitir isso. Amém? Não podemos mais aceitar isso na nossa vida. Como filhos de Deus, nós precisamos começar a mudar a nossa história. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fora do evangelho da prosperidade na nossa vida. Fora. Mas com a palavra na nossa vida. Amém? E o Deus que nós servimos é um Deus de multiplicação. Glória a Deus. Ele vai multiplicar e quer multiplicar na nossa vida. Em nome de Jesus. E há alguns ingredientes que nós precisamos começar a entender. Quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu falei que Deus era um Deus de multiplicação. Eu mostrei para os irmãos que Ele era Deus e é um Deus de multiplicação. O segundo encontro, que foi domingo passado, que eu falei sobre esse assunto, eu lancei para os irmãos os fundamentos, a base, as estruturas para que haja multiplicação. Então, se nós pararmos para fazer uma analogia, semana passada nós preparamos a terra, mostramos para os irmãos, preparamos o local, preparamos a terra para que comece a semente ser jogada ali. Hoje nós vamos ver essas sementes, porque só há multiplicação se a semente cair na terra. Amém? Só há multiplicação se houver semente. Há alguns ingredientes aqui que eu comecei a observar no texto de Abraão, que eu quero que você se imagine agora comigo. A notícia chega a Abraão. Ló, seu sobrinho, a família dele foi levada cativa pelo inimigo. Os bens de Ló foram levados cativos com ele. E Abraão sai atrás daqueles que levaram Ló. E eu comecei a observar aqui
mas quem sabe você possa acompanhar na sua. Diz assim: quando ouviu Abraão que o seu parente havia sido feito cativo, armou os nascidos em sua casa em número de 318 e os perseguiu até Dan. Primeiro ingrediente para que haja multiplicação é olhar para Abraão e ver o que ele fez, irmãos. Quando ele soube da situação, ele determinou um propósito de buscar de volta aquilo que havia sido levado. A primeira coisa é ter um propósito. Qual é o propósito que permeia a sua vida? Que propósito você tem na vida em relação àquilo que você quer? Porque Abraão aqui, quando ele sabe da notícia, ele se dispõe a ir. Ele tem o propósito de buscar Ló, de trazer Ló de volta. A primeira ingrediente para que eu e você possamos ver a multiplicação de Deus acontecer na nossa vida é ir atrás do propósito. Temos ido atrás do nosso propósito. Eu tenho falado muito aqui a respeito desse assunto. Eu tenho dito para os irmãos: será que nós estamos vivendo a vida, deixando a vida nos levar? Ou será que nós estamos tendo um propósito, indo atrás de um propósito? Precisamos começar a entender, queridos, que a multiplicação de Deus ela não acontece por acaso na nossa vida. Qual é o propósito que você está perseguindo? Abraão tinha o propósito de trazer Ló de volta. Qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito? Quem sabe até hoje não parou para pensar nisso. Mas Deus está esperando, porque Deus é muito específico naquilo que Ele quer nos dar. E Ele quer satisfazer o desejo. A Bíblia diz isso, que Ele se agrada em satisfazer o desejo do nosso coração. Amém. Então nós precisamos ser específicos com Deus. Nós precisamos entender alguns conceitos de como Deus trabalha. Deus, eu quero um carro novo, mas o carro não vem. E Deus sabe que você precisa de um carro. E Ele quer lhe dar um carro. Não é uma questão de luxo apenas, é uma questão de necessidade. Mas você muitas vezes não é específico com Deus. Você não coloca um propósito definido diante de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos ser específicos com Deus. Sejam as vossas petições todas conhecidas diante de nosso Pai que está nos céus. Veja que Ele sabe todas as coisas, mas Ele diz que você precisa falar. Ele diz que você precisa colocar diante dele. Então nós precisamos começar a ter propósito na vida. Qual é o propósito que você tem para a sua vida? Será que nós estamos vivendo aqui apenas por viver, irmãos? Será que nós estamos apenas vivendo até que um dia a morte chegue? Ou será que nós estamos querendo ver a multiplicação de Deus acontecer na nossa vida? A ordem é essa: vocês precisam multiplicar. Essa é a ordem. Vocês foram feitos para multiplicar, não só para gerar filhos. Não foi essa a ideia apenas. A ideia é que vocês devem multiplicar em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Lá em Daniel fala isso. Tudo se multiplica. E não é diferente na nossa vida. Que área você tem perseguido, ou que propósito você e eu temos tido? Estamos indo atrás. Primeiro ingrediente. E eu continuei a ler. E no mesmo versículo aqui, na verdade no 14 e no 15 agora, e eu vou ler no 15. E ele e os seus criados se dividiram contra eles de noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, ao lado esquerdo de Damasco.
Versículo 14 diz que ele armou os seus criados. Segundo ingrediente, estar armado com atitude de fé. A Bíblia fala ali que eram 3 exércitos contra 2 exércitos, ou contra um, não importa, era muita gente. E Abraão reuniu 318 homens e saiu contra o exército. Saiu contra o exército. Se nós parássemos para analisar, eu diria: Abraão ficou louco. Porque você sairia para guerrear 318 contra mim? Meio fora de estratégia. Mas Abraão tinha algo que nós precisamos ter ao ponto de ser chamado pai da fé. A arma que Deus nos deixa é a fé, irmãos. Abraão, ele podia ver com seus olhos, como ele via muitas vezes, e nos seus olhos naturais era impossível, como foi quando ele se separou de Ló. Semana passada eu falei isso. Mas Abraão era um homem que vivia com os olhos da fé. Amém? Ele não olhava a circunstância. É claro que ele via, mas ele não deixava a circunstância abalar a sua vida, porque ele vivia uma vida de fé. Amém? A arma que ele usava era a sua fé, e a arma que nós usamos precisa ser a nossa fé. Primeiro ingrediente é o ingrediente do propósito. E se nós disséssemos hoje para a nossa igreja, então, qual é o propósito nosso? Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito de igreja? Nós temos ido atrás do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito em relação à igreja? Qual é o propósito da igreja em relação às situações? Qual é o propósito? Nós temos ido atrás desse propósito. Segundo ingrediente, fé. Será que nós estamos exercendo a fé necessária? Porque na verdade Abraão aqui sai com uma situação. Ele sabia que ele ia encontrar muita resistência. Ele ia encontrar muito mais gente do que ele levou. Mas a sua arma era a arma da fé. Segundo ingrediente, para que haja multiplicação na nossa vida, se chama fé. Amém? Terceiro ingrediente, versículo 17, presta bem atenção, porque eu hesitei muito em falar sobre esse assunto, mas faz parte. Deus quer que nós multipliquemos, amém? Em todas as áreas da nossa vida. E o assunto que eu vou falar para os irmãos daqui a alguns minutos é um assunto que eu nunca falei aqui em cima. Nunca. E nunca falei para nenhum aqui. Mas eu tenho que falar. Hoje eu vou falar, porque ele faz parte desse processo que Deus tem para a nossa multiplicação. Terceiro ingrediente está no versículo de número 17, que diz assim: depois que regressou, após derrotar a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, preste bem atenção, saiu ao seu encontro no vale de Savé, que era na planura, ou na planície do rei. Versículo 17 fala que Abraão, voltando, os reis saíram ao encontro dele. E Abraão, ele reconhece isso. Ele reconhece esses reis. Então, o terceiro ingrediente aqui é o reconhecimento da autoridade estabelecida. Abraão, ele reconhece que aquelas pessoas eram reis daquele lugar. Ele, tanto se você ler, daqui a pouco você vai ver que Abraão não aceita nada daqueles reis. Reconhecimento da autoridade estabelecida é um ingrediente
Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote de El-Elyon, que significa o Deus Altíssimo, tirou pão e vinho. Outro rei saiu ao encontro. Não apenas os reis que foram capturados saíram ao encontro, mas esse rei que nós sabemos, que é falado em Hebreus, que segundo o próprio livro de Deus não tem genealogia, ninguém sabe o começo, sua família, ninguém sabe nada. Nós sabemos que ele era a teofania, ou Cristo na sua forma teofânica. Então, quando você fala em Melquisedeque, tem que vir à sua mente a pessoa de Cristo. É interessante que essa pessoa agora entra em cena. E Abraão, ele reconhece o quarto ingrediente: reconhecer a autoridade espiritual, porque ele não era apenas um rei. A Bíblia fala que Melquisedeque era rei e sacerdote. Então Abraão reconhece não apenas a autoridade dele, a autoridade humana daqueles reis que estavam lá, mas também reconhece a autoridade espiritual que existe naquele rei específico, Melquisedeque. E é interessante que Melquisedeque, ele veio ao encontro. Preste muita atenção nisso. Não apenas Abraão vai no caminho, mas Melquisedeque vem de encontro a ele. Melquisedeque vem com pão e vinho, que é, na verdade, a tipologia do corpo e do sangue de Jesus, que é a tipologia da ceia do Senhor, que é a tipologia da nova aliança. Melquisedeque sai ao encontro de Abraão, e a Bíblia diz que ele abençoa Abraão. Se você ler aí, você vai perceber, diz assim: e o abençoou. Vamos trazer para hoje uma linguagem moderna. Abraão vem e Jesus lhe sai ao encontro. E Jesus abençoa Abraão. Mas não para aí. Não parou aí. Porque quando Abraão recebe essa bênção, versículo 20, diz assim: bendito, Abraão está falando, bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus aniversários em tua mão. E Abraão entregou o dízimo de tudo. Quinto ingrediente para que haja multiplicação na nossa vida. E aí entra aquela pergunta, porque existe um grande questionamento em cima desse ponto. Eu costumo não falar sobre esse assunto, nunca falei aqui, mas hoje eu preciso falar. Não porque eu estou pedindo nada, mas porque eu tenho que falar, porque faz parte. Para que haja multiplicação na nossa vida, precisa haver conhecimento na nossa vida. Nessa época não existia lei, então era anterior a Moisés. Então não dá para dizer que o dízimo faz parte da lei. Ele não faz. Ele é anterior à lei. Outra coisa, não dá para dizer que o Novo Testamento, o dízimo foi abolido, porque
Porque nós não damos, e aí que entra o ponto. E se você entender isso, primeiro que nós não damos para a igreja, nós não damos para o pastor, nós não damos para a igreja. Aqui nós entregamos. Nós entregamos a Deus. E se na sua cabeça qualquer coisa for fora disso, comece a olhar para o texto. Quando Melquisedeque vem ao encontro, ele também vem na expectativa. Abraão, mediante a bênção que ele recebeu, você e eu temos sido abençoados e muito. Nós temos sido muito abençoados. Eu vou mostrar para você por quê. Jesus sai ao encontro todas as vezes que você, estou trazendo para hoje, vou levar você de volta. Abraão pegou o despojo, tudo que ele pegou da guerra que ele venceu, e trouxe com ele. Melquisedeque lhe sai ao encontro, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo o que ele tinha. Trazer para hoje. Você recebeu o seu salário ou alguma coisa. Aquilo veio para você. Você vem vindo. Melquisedeque lhe sai ao encontro. Ele sai ao encontro para lhe abençoar, porque ele já te abençoou. Porque isso aqui, sem a bênção, preste atenção nisso. Se Deus não abençoar aquilo que nós temos, não prospera. Não prospera. Se Deus não abençoar aquilo que você possui, não prospera. Então, quando Abraão vem ao encontro de Melquisedeque e Abraão está com todo o despojo com ele. Melquisedeque veio e o abençoa. E quando Melquisedeque o abençoa, Abraão lhe dá o dízimo. Abraão lhe dá 10ª parte de tudo que tem. Mas os 90 que ele tem já está abençoado. E com aquilo que ele está abençoado, ele vai fazer mais do que aquilo que ele tinha antes. Porque se você continuar lendo, eu vou te falar para entender isso essa manhã. Você vai perceber que Abraão saiu de lá muito maior do que entrou. Abraão saiu de lá muito mais rico do que estava. Ele já era rico. A multiplicação aconteceu na vida de Abraão porque ele entendeu esse princípio estabelecido pelo próprio Jesus. Então, quando nós hoje recebemos o nosso salário, os nossos ganhos, Jesus sai ao encontro de nós para nos abençoar, na expectativa de que aquilo que fica com você seja mais abençoado do que aquilo que você dá a ele. Está entendendo? Mas nós fizemos disso uma coisa tão horrenda, porque infelizmente há má fé, infelizmente há pessoas de má índole, infelizmente nós somos gananciosos, não entendemos, infelizmente quando nos batizamos com a carteira para fora da água, o corpo todo foi batizado, mas a mão ficou levantada com a carteira aqui. Porque nunca entendemos isso. Meu irmão, é um ingrediente para a multiplicação. Deixa eu te mostrar. Versículo 22. Presta atenção. Mas Abraão, olha só, 21.
E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e toma para ti os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: tenho erguido a minha mão ao Elion, ao Deus Altíssimo, possuidor de céus e terra, que de tudo o que é teu não tomarei nenhum fio, nenhuma correia sandália, para que não digas eu enriqueci a Abraão. E agora olha o versículo 1 do capítulo 15. Depois dessas coisas, ou seja, depois de todo esse episódio, depois desse encontro, depois dessa bênção dada, depois desse dízimo entregue, olha o que diz. Depois dessas coisas, a palavra de Adonai, a palavra do Senhor, foi dada a Abraão em uma visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sustento um escudo sobre ti, muito grande será o teu galardão. Quando nós seguimos, ou quando nós colocamos os ingredientes, Deus estabelece um escudo sobre a nossa vida, que Ele mantém sobre a nossa vida. E Ele diz: muito grande. E versículo 5 diz assim: Deus o levou, no caso, o levou para fora e disse: olha detidamente os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Ele disse: assim será a sua descendência. O que é que Deus estava fazendo? Fazendo multiplicar. Eu não só multipliquei tudo aquilo que é material da sua vida, Abraão, mas eu vou multiplicar a sua descendência também. Irmãos, quando eu comecei a ler e a perceber isso, as coisas começam a ficar claras. Nós começamos a entender certas coisas, e isso é importantíssimo na nossa vida, porque se a gente não entender isso, nós vamos continuar, como eu disse no início, dentro da igreja do Senhor, vivendo uma vidinha miserável. Porque se nós não aplicarmos aquilo que vai fazer com que, se você não lança a semente, se você não tem propósito, nada vai acontecer. Você vai ficar a sua vida, eu vou ficar a minha vida inteira dentro da igreja, e nós não vamos ver nada acontecendo, nada se multiplicando. Mas essa é a vontade de Deus. Então nós não podemos dizer: eu acho, será que essa é a vontade de Deus? É óbvio que é a vontade de Deus. Se Ele é o Deus da multiplicação, é óbvio que Ele quer que nós nos multipliquemos, que Ele quer que você se multiplique nas áreas da sua vida, Ele quer que você, Ele quer. Amém? Agora nós temos que começar a entender e pôr em prática aquilo que não temos entendido e nem posto em prática. Que hoje nós possamos sair daqui sabedores dessas coisas. Amém? Ingredientes para que haja o multiplicar de Deus na nossa vida. Presta atenção, uma coisa importante, eu vou terminar. Olha só, assim como na matemática, todo número, preste muita atenção nisso. Assim como na matemática, todo número multiplicado por zero é zero, assim também na matemática de Deus. Se não houver fator multiplicador, ou seja, se você entrega zero, o resultado é zero. Entendeu? Todo número multiplicado por zero é zero. Quando você entrega zero, é zero. Então só vai haver resultado quando a entrega não for zero. Amém? Não for zero. E eu estava pensando, tentando lembrar, né? As tabuadas
Tentando lembrar, né? Tanto tempo que eu não falo agora. Uma vezes um. Uma vezes dois. Ou duas vezes um. Duas vezes dois. Duas vezes três. Veja, multiplicação. O fator de multiplicação, ele aumenta, vai aumentando. Quanto maior o fator, maior o resultado. Amém? Quanto maior o fator, maior o resultado. Consegue entender a matemática? Não é minha, mas é a matemática. É assim que funciona a multiplicação. Quanto maior o fator, maior o resultado. Deus toma essa palavra e entrar no nosso coração, para que nós entendamos que Deus quer multiplicar na nossa vida. Amém? Para que nós entendamos que temos exemplos tremendos na sua palavra, para que nós entendamos que Melquisedeque sempre sai do encontro, sempre sai do encontro das nossas vidas. Quando nós pegamos despojo ou aquilo que recebemos, ele sai para nos abençoar, esperando que nós façamos a nossa parte. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por o Senhor fazer esse lugar. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por ter sido Deus fiel. Nosso coração se alegra na tua presença. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor, por aqueles que virão. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. E tu és o Deus da multiplicação. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Fiquei pensando. Você e eu temos sido abençoados